O eco do vazio. O ar na cabana de madeira, aninhada no coração de uma floresta tão antiga quanto os segredos que guardava, era pesado, denso com a umidade da chuva recente, mais ainda, com a culpa não dita que pairava entre os 4 amigos. Anna, Lucas, Livia e Hector. 4 almas ligadas por um pacto silencioso, uma teia invisível de cumplicidade e arrependimento tecida há anos, desde o incidente que preferiam não nomear, mas que moldava cada respiração, cada olhar trocado. A lareira crepitava, lançando sombras dançantes que pareciam distorcer os contornos familiares de seus rostos, revelando fissuras na fachada de normalidade que se esforçavam para manter. Ana, a mais velha e a líder não oficial, sentia o peso da cabana sobre seus ombros, cada rangido da madeira ecoando a pressão em sua mente. Ela tentava manter a compostura, a racionalidade que sempre a definirá, mas algo estava diferente. Os reflexos nas janelas escuras, na superfície polida da mesa de madeira, pareciam zombar dela. Por um instante, apenas um piscar de olhos, sua imagem se contorcia, o rosto se alongava em um grito silencioso, os olhos se tornavam poços negros e vazios. Ela piscava, e a distorção desaparecia, substituída por sua própria face, pálida e tensa. Era o cansaço, dizia a si mesma, o estresse da viagem, a lembrança do passado que sempre os assombrava naquele lugar isolado. Lucas, inquieto, levantou-se e foi até a janela, observando a escuridão impenetrável da floresta. Ele tentava afastar os pensamentos, as imagens que teimavam em invadir sua mente quando o silêncio se instalava. Desde o incidente, ele havia mergulhado em um turbilhão de festas e excessos, uma tentativa desesperada de preencher o vazio, de abafar a voz da culpa. Mas ali, na quietude opressiva da cabana, as barreiras começavam a ruir. Os pesadelos, que antes eram esporádicos, agora o assombravam todas as noites, vívidos e perturbadores. Eram sempre os mesmos cenários, as mesmas vozes, as mesmas sensações de pavor e impotência. Ele se virou, buscando o conforto da presença dos amigos, mas seus olhos encontraram apenas a preocupação velada nos rostos deles. Lívia, sentada em um canto, abraçava os joelhos, seus olhos grandes e expressivos fixos nas chamas da lareira. Ela sempre fora mais sensível, a que absorvia a dor dos outros como uma esponja. O silêncio da cabana não era um alívio para ela, mas um amplificador. Sussurros, quase inaudíveis, pareciam flutuar no ar, vindos de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Eram vozes que ela não reconhecia, mas que pareciam familiares, carregadas de um lamento antigo e profundo. Ela fechava os olhos, tentando se concentrar na respiração, mas as visões começavam a surgir, flashes rápidos de algo que ela não conseguia decifrar, mas que a preenchiam com medo gélido. Ela sentia a presença de algo, algo que não era humano, mas que estava ali, observando, esperando. Hector, o cético por natureza, tentava manter a calma, buscando uma explicação lógica para o crescente desconforto que sentia. Ele folheava um livro antigo, ignorando os olhares apreensivos dos amigos. O incidente, para ele, havia sido um acidente, uma fatalidade. Não havia nada de sobrenatural, nada de inexplicável. A mente humana, ele argumentava, era propensa a criar fantasmas onde não existiam, a distorcer a realidade sob o peso da culpa. Mas até mesmo sua lógica inabalável começava a vacilar. As palavras no livro pareciam se mover, as letras se embaralhavam, formando frases sem sentido, paradoxos que desafiavam a razão. Ele esfregou os olhos, balançou a cabeça, convencido de que era apenas a fadiga visual. Mas o frio que subia por sua espinha não era apenas do ar da noite. Foi Ana quem sentiu primeiro a manifestação, a quebra da barreira entre o real e o inexplicável. Ela estava diante do espelho do banheiro, examinando seu rosto pálido, quando a distorção se tornou mais do que um vislumbre. Seu reflexo começou a ondular, como água, e então, lentamente, a pele de seu rosto começou a se esticar, a se contorcer, os músculos se retorcendo sob a superfície. Seus olhos se arregalaram de horror enquanto a imagem no espelho se transformava em uma caricatura grotesca de si mesma, a boca se abrindo em um buraco negro, sem dentes, sem língua, apenas um vazio abissal. Ela gritou, um som estrangulado que mal saiu de sua garganta, e recuou, tropeçando para fora do banheiro. Os outros correram até ela, encontrando-a encolhida no chão, tremendo, apontando para o espelho. Mas quando olharam, viram apenas seus próprios reflexos, assustados e confusos. O terror havia começado, e era apenas o início de sua descida ao abismo. O grito de Ana ecoou pela cabana, mas não foi o som que os paralisou, e sim o terror puro e inegável em seus olhos. Lucas, Lívia e Hector se entreolharam,
uma mistura de confusão e pavor começando a se instalar. A negação era uma fortaleza que desmoronava rapidamente. A partir daquele momento, a cabana, antes um refúgio, tornou-se uma prisão, e o ar, antes denso de culpa, agora fedia medo e desespero. Ana se trancou no quarto, recusando-se a sair. O espelho do banheiro havia sido coberto com um lençol, mas a imagem grotesca de seu reflexo distorcido estava gravada em sua mente. Ela sentia sua pele formigar, como se algo estivesse rastejando por baixo. Pequenas protuberâncias começaram a surgir em seus braços, movendo-se lentamente, como vermes sob a epiderme. Ela tentou esmagá-las, arranhando a própria carne até sangrar, mas elas apenas se retorciam e se multiplicavam. O cheiro de mofo e terra úmida, o mesmo cheiro do local do incidente, começou a emanar de sua pele, impregnando o quarto. Ela se olhava no espelho do guarda-roupa, e via seu corpo se alongar, seus membros se esticarem de forma não natural, como galhos retorcidos de uma árvore morta. A cada movimento, um estalo seco e doloroso, como ossos se quebrando e se realinhando. Seus olhos, antes expressivos, agora pareciam se afundar em órbitas escuras, e sua boca se abria em um sorriso forçado, revelando dentes que pareciam crescer, afiados e pontudos. Ela estava se tornando a própria floresta, a própria terra que havia testemunhado seu segredo. Lucas, por sua vez, foi o próximo a ser consumido. A entidade, implacável, explorou sua negação e o forçou a reviver o trauma. Ele via o rosto da vítima em cada sombra, ouvia seus gritos em cada sussurro do vento. As alucinações se tornaram tão reais que ele não conseguia mais distinguir o que era verdade do que era ilusão. Ele se via de volta àquele dia fatídico, preso em um loop temporal de horror. A cada repetição, a cena se tornava mais vívida, mais brutal. A dor, o sangue, o desespero. Ele tentava fugir, mas seus pés estavam presos, suas mãos amarradas. Seu corpo começou a reagir ao tormento mental. Seus músculos se contraíam involuntariamente, espasmos violentos que o jogavam no chão. Seus olhos se reviravam, e sua boca espumava. Ele gritava, mas os sons que saíam eram distorcidos, como os de um animal ferido. A paralisia começou nos dedos dos pés, subindo lentamente, transformando-o em uma estátua de carne e osso, um monumento ao seu próprio tormento. Ele estava consciente, preso em seu próprio corpo, testemunhando o horror que se desenrolava ao seu redor, incapaz de se mover, incapaz de gritar. Lívia, a empática, tornou-se o canal. Os sussurros que antes eram inaudíveis agora se tornaram vozes claras, múltiplas, falando em uníssono, preenchendo sua mente com uma cacofonia de dor e sofrimento. Ela via o que a entidade queria que ela visse, visões compartilhadas do passado, do presente e de um futuro distorcido. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora estavam vazios, fixos em um ponto distante, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam. Ela começou a repetir frases, palavras que não eram suas, mas que pareciam vir de um lugar muito antigo, muito sombrio. Sua pele ficou pálida, quase translúcida, e suas veias se tornaram visíveis, pulsando com uma luz esverdeada. Ela não comia, não dormia, apenas existia, um receptáculo para a entidade, transmitindo seus horrores aos outros através de sua própria presença. Ela era a ponte, a voz do abismo, e sua voz, antes suave, agora era um coro de lamentos e ameaças. Héctor, o racional, foi o que mais resistiu, mas sua mente, sua fortaleza, foi o seu próprio carrasco. A entidade distorceu a lógica, apresentou-lhe paradoxos insolúveis, realidades impossíveis. Ele via a cabana se contorcer, as paredes se moverem, o chão se abrir em abismos sem fim. As leis da física se desfaziam diante de seus olhos, e sua mente, acostumada à ordem e à razão, começou a se fragmentar. Ele tentava escrever, registrar o que via, mas as palavras se transformavam em símbolos incompreensíveis, as frases em equações sem solução. Ele ria, um riso histérico e sem sentido, enquanto seus olhos se arregalavam, fixos em algo que só ele podia ver. Seus cabelos começaram a cair em tufos, sua pele se tornou cinzenta, e seus dentes se tornaram pretos, como se estivessem apodrecendo de dentro para fora. Ele estava preso em sua própria mente, um labirinto de insanidade, um arauto da loucura da entidade, repetindo frases sem sentido, tentando desesperadamente encontrar uma lógica onde não havia nenhuma. Ele era a prova viva de que a razão, quando confrontada com o inexplicável, pode ser a primeira a se quebrar. O ar na cabana, agora, não era mais denso de culpa ou medo, mas de uma presença palpável, uma massa disforme de horror que se movia e pulsava. Ana, Lucas, Lívia e Héctor não eram mais indivíduos,
mas fragmentos de uma tapeçaria grotesca, cada um preso em seu próprio inferno particular, enquanto a entidade se preparava para a fusão final. A linha entre o hospedeiro e o parasita havia se desfeito, e o que restava era uma simbiose aterrorizante. Ana, com seu corpo contorcido e retorcido, estava presa a uma das paredes da cabana, suas veias saltando como raízes de árvores, a pele rachada e esverdeada. Ela era a própria floresta, a terra que havia absorvido o segredo, e agora a floresta absorvia. Seus olhos, antes cheios de terror, agora brilhavam com uma luz estranha, uma compreensão gélida. Ela via a entidade não como algo externo, mas como a manifestação de sua própria culpa, de sua decisão naquele dia fatídico. A entidade não a estava punindo, estava apenas completando o que ela havia iniciado. Seus membros se esticavam, se fundindo com a madeira da cabana, tornando-a parte da estrutura, um pilar vivo de arrependimento. Lucas, paralisado no chão, era um corpo inerte, mas sua mente era um campo de batalha. As alucinações se tornaram a sua realidade, e ele revivia o trauma repetidamente, a cada segundo, a cada batida de seu coração. A entidade se alimentava de seu desespero, de sua negação, e o mantinha preso em um ciclo eterno de tormento. Seus olhos, fixos no teto, refletiam imagens que só ele podia ver, cenas de horror que se repetiam sem fim. Sua boca, aberta em um grito silencioso, estava cheia de terra, como se ele estivesse sendo enterrado vivo, lentamente, pela própria culpa que tentou suprimir. Ele era a memória, a dor, o eco do passado que se recusava a morrer. Lívia, a voz da entidade, estava de pé no centro da cabana, seus olhos vazios, seu corpo translúcido. As vozes que a preenchiam agora eram uma única, poderosa e aterrorizante voz, a voz da entidade. Ela falava, mas não era Lívia quem falava, era a culpa, o trauma, a entidade que se manifestava através dela. Suas palavras eram sussurros de condenação, revelações do segredo que os unia, detalhes do incidente que eles haviam tentado enterrar. Ela era o arauto da verdade, a ponte entre o mundo dos vivos e o abismo da culpa. Seus braços se estendiam, seus dedos se alongavam, e uma névoa esverdeada começou a emanar de seu corpo, envolvendo os outros, puxando-os para a fusão. Héctor, o racional, estava ajoelhado, sua mente em frangalhos. Os paradoxos e as realidades impossíveis haviam quebrado sua sanidade, e ele agora ria, um riso histérico e sem sentido, enquanto tentava desesperadamente encontrar uma lógica no caos. A entidade se alimentava de sua razão, de sua necessidade de controle, e o transformava em um monumento à insanidade. Seus olhos, arregalados, viam a cabana se contorcer, as paredes se moverem, o chão se abrir em abismos sem fim. Ele tentava escrever, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente, e as palavras se transformavam em rabiscos sem sentido. Ele era a mente quebrada, a razão distorcida, o eco da loucura que se espalhava pela cabana. A fusão começou. A névoa esverdeada de Lívia envolveu Ana, Lucas e Héctor, puxando-os para o centro da cabana. Seus corpos se contorciam, se retorciam, se fundindo em uma única massa grotesca de carne, ossos e memórias. O som de ossos se quebrando, músculos se rasgando e carne se fundindo preencheu o ar. Era um som de criação e destruição, de vida e morte, de horror e beleza. A entidade não os estava matando, estava os transformando, os elevando a uma nova forma de existência, uma existência de puro terror. A cabana tremeu, as paredes se curvaram, e o teto se abriu, revelando um céu noturno sem estrelas, um vazio abissal que parecia engolir tudo. Quando o silêncio finalmente caiu, o que restou não era mais uma cabana, nem 4 amigos. Era uma massa pulsante de carne e madeira, uma criatura disforme que se contorcia lentamente, respirando com dificuldade. Os olhos de Ana, Lucas, Lívia e Héctor, agora múltiplos e distorcidos, brilhavam na escuridão, cheios de um horror eterno. Eles eram um só, uma manifestação física da culpa e do trauma, presos em um ciclo eterno de tormento. O eco do vazio havia se tornado uma realidade, uma criatura que se alimentava de memórias reprimidas, e que agora, com seus novos olhos, observava o mundo, esperando por novas vítimas, novos segredos para consumir. O terror nunca realmente acaba, apenas se transforma, e o eco de seus gritos, de sua dor, de sua loucura, ressoava pela floresta, um lembrete sombrio de que alguns segredos nunca deveriam ser enterrados.